Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. A doma é uma atividade olímpica de equitação. Por isso é sempre interessante aprender mais e mais a respeito dessa arte. E é isso que faremos hoje. Aprenderemos ainda mais a respeito disso. Confira! A dressage, como também é conhecida, doma clássica, tem como objetivo exaltar a majestade do animal, o que evidencia o nível de relacionamento do jockey com o cavalo, resultado de um árduo treinamento que se transforma em um dos mais belos e mais harmoniosos espetáculos do mundo no que diz respeito aos cavalos no ambiente esportivo. O que se tenta apresentar através da doma é um equilíbrio total entre o cavalo e o jockey, o que requer a compreensão não só da força do cavalo, mas também de sua sensibilidade e delicadeza, para um nível profundo de colaboração com seu treinador. Isso deve ser fundamentado por uma base, por pilares que devem ser seguidos. Para mim é o medo, que todo cavalo tem medo, até que essa ideia seja transformada, e todo cavalo sempre vai ter medo. A curiosidade, o cavalo é um animal extremamente curioso, até para confirmar a necessidade do medo ou não. A habituação, quer dizer, o cavalo se acostuma com as coisas, ou fazer com que o cavalo se acostume com as rotinas. E por último, o mais importante, o que fica gravado, que a gente chama de marca mental. Então a pergunta que a gente sempre faz: o que eu quero que o meu cavalo ache de mim, ache da minha vida com ele, ache da vida dele comigo? São as marcas mentais que você coloca. Se ele acha e se a coisa vai bem, ele responde isso na forma de performance, de saúde, de qualidade de vida como um todo. Então, para mim, essas 4 coisas são as mais importantes. A ideia é fazer com que o cavalo pareça sereno, como se ele se movesse sutilmente durante a apresentação, se deixando guiar de forma confiante pelo seu cavaleiro, ou fazendo as inclinações solicitadas, andando em linha reta, saltando ou fazendo curvas. Uma das principais características desse esporte é a postura que deve ter a cabeça do cavalo, que permanecerá alta, com o pescoço ligeiramente arqueado. O cavalo deve ficar atento aos comandos sutis dados pelo seu mestre, embora isto seja o produto de um treinamento metódico que visa criar no cavalo confiança e equilíbrio. Para esse esporte, todas as raças são adequadas e aconselhadas, porém, muito treinamento é exigido, principalmente no que se trata de adequar e melhorar o convívio do cavalo com o jockey e a autoestima do animal. Significa talvez valorizar mais a ideia de que você está trabalhando com outro ser vivo e não com uma máquina. A partir do momento que você incorpora isso no seu dia a dia, você passa a respeitar aquele cavalo como você respeita outra pessoa, como você respeita outro ser vivo, né? E talvez respeitar outro ser vivo seja entender a outra parte, seja entender o que ele precisa e não o que às vezes a gente quer dar. Muitas vezes a gente exagera pelo amor, não exagera pela falta, né? E o amor errado às vezes é pior do que o não amor. Então eu acho que entender a outra parte é fundamental. Por mais curioso que isso possa parecer, esta disciplina tem sua origem no mundo militar. Na antiga Grécia, os soldados dependiam muito da velocidade e da agilidade dos cavalos, tal como era importante que eles tivessem nervos de aços para enfrentar o campo de batalha contra os exércitos rivais.
Portanto, os cavalos eram submetidos a um rigoroso treinamento, tentando melhorar a cada vez uma das competências que lhes conferiam vantagem na batalha. Na verdade, alguns dos movimentos que foram usados para o treinamento militar dos cavalos ainda não são utilizados em nossos tempos, embora a nível de competição. A doma clássica foi instituída como uma disciplina olímpica em 1912. No entanto, só era praticada por oficiais de cavalaria. Somente em 1952 abriu-se a possibilidade de participação para civis, incluindo mulheres. Eu acho que nós estamos sofrendo hoje de uma coisa muito boa, que é uma força maior de fora para dentro, ou seja, do mercado para as profissões, exigindo da gente coisas que a gente nunca precisou fazer. Então, na questão da doma, por exemplo, é você preparar um cavalo para um cliente que pouco sabe andar a cavalo, porque começou há pouco tempo no mercado, começou há pouco tempo no cavalo, e que nos force então a nos adaptarmos a isso. E assim você vai para o mercado do comércio, assim você vai para a prestação de serviço como um todo. Hoje você tem que detalhar muito mais as coisas, você tem que explicar, se dedicar muito mais a um cliente do que em qualquer outra época do mercado. O primeiro passo é introduzir o cavalo dentro dos parâmetros da equitação básica. Uma vez que o animal tem aprendido o suficiente, inicia-se a formação nas diferentes etapas, como no biafe, que é um trote elevado que o cavalo faz sem sair do lugar em que se encontra. Também lhe é ensinado como girar sobre si mesmo, pirueta, e dar uma caminhada lenta, mantendo os dois pés erguidos na diagonal, passagem. Em seguida, continua a dar saltos de maior complexibilidade, como aqueles em que ele deve levantar as 4 patas do chão até a altura da barriga ou pular com as pernas dianteiras, enquanto as traseiras se estendem ligeiramente para trás, capriole. Entretanto, o jockey deve estar em perfeito equilíbrio para gerar uma sensação de conforto no cavalo, o que lhe permite manter-se sereno, sem se confundir ou se recusar a seguir as instruções do cavaleiro. Este esporte é muito exigente. Entre as suas reivindicações estão cavalos com mais de 6 anos de idade. A pista deve ser macia pelo cuidado com o casco e as patas do animal, tendo 60 metros de comprimento por 20 de largura. 3 jurados especialistas são os responsáveis por penalizar, considerando os erros na execução dos movimentos e o tempo excedido. É proibido o uso de chicotes e faixas nos animais. Pode-se trançar ou prender a crina e cauda do cavalo. Os jockeys devem fazer diferentes execuções na escalada de dificuldades enviada com antecedência pelos juízes. Hoje você acompanhou junto comigo a doma clássica de cavalos, também conhecida como dressage. Amanhã nós vamos voltar. Dessa vez, vamos conhecer o horsemanship. Até lá, tchau!